Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, a bênção das bênçãos, o Espírito de Deus, pessoalmente, venha guiar nossas palavras, nossos pensamentos e nos ensinar o que nós devemos fazer e nos alertar o que nós não devemos fazer. Que o Espírito Santo venha sobre você, minha amiga, meu amigo, especialmente você que tem gemido neste mundo, tem sofrido. Você não sabe mais o que fazer para sair dessa profundidade de poço em que você se encontra. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que ele vai iluminar o seu entendimento para que caia a ficha e você venha ter coragem para tomar a atitude que você já devia ter tomado há muito tempo e que você vem postergando ao longo dessa caminhada, tentando se salvar com amigos, com pessoas, com coisas, com dinheiro, enfim. Você vem tentando sair desse poço, mas não há nem corda, não há esperança, não tem havido esperança ou uma cordinha para sair e tirar você daí. Mas Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio a este mundo para nos guiar em toda a verdade. Não apenas para saciar a nossa sede física ou matar a nossa fome física, mas para fazer da nossa alma uma luz neste mundo. Uma luz que venha iluminar por onde você passar. É isso mesmo. Você está sofrendo, mas Deus quer mudar essa situação. Ele quer transformar você numa luz. Ao invés de você ficar mendigando ajuda, pedindo ajuda aqui, ali e acolá, contando com amigos, com parentes, com pessoas, com políticos. Você está contando com as forças físicas suas. Mas até hoje não resolveu o seu problema, não é verdade? Fala a verdade. Você é uma pessoa formada, inteligente, capaz. Todo mundo vê em você uma pessoa capaz. Como é que você pode estar sofrendo assim? Aí você diz, não sei, não sei. Pois bem, o Espírito Santo vai te dar a luz para que você saia desse poço. Ele é a luz que ilumina o nosso ser e faz a gente enxergar o que a gente não tem enxergado. Você sabe que nós falamos essa semana, e está escrito lá, capítulo 28 de Gênesis, Deus deu um sonho para Jacó. Ele estava com a cabeça numa pedra, mas mesmo com a cabeça numa pedra, Deus lhe deu um sonho, uma visão, um entendimento, uma palavra. Essa palavra levantou o moral de Jacó, porque ele estava fugindo com medo do seu irmão que queria matá-lo. Ele estava ali no meio do deserto, sem nada, desnudo praticamente, porque ele fugia do seu irmão e não teve tempo de fazer as malas. Ele estava fugido. Ele saiu com a roupa que estava
e foi pelo meio do deserto. Mas Deus iluminou o seu entendimento. Ele lhe deu um sonho. Quando Jacó se levantou daquele lugar, daquele deserto, quando ele acordou, ele viu que Deus estava com ele. Ele percebeu que Deus era com ele. Percebeu fisicamente que Deus era com ele. E esse Deus que é conosco hoje é o Espírito Santo. Você não pode vê-lo, tocá-lo ou senti-lo, mas pode ter certeza, ele dá a certeza, ele confirma dentro de você que ele é com você. Ele confirma, ele testifica, está escrito isso, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você que está me assistindo nesse momento, você vai se levantar daí com uma nova mente, um novo coração. Olha só, quando Jacó se levantou, a situação física dele era a mesma. Continuava fugindo, continuava praticamente desnudo, continuava sem a situação que ele gostaria de ter, mas carregava dentro de si um sonho, uma certeza, mas um sonho, não é um sonho de uma noite bem dormida, não, mas é um sonho que Deus era com ele. E Deus é com você. É isso mesmo, Deus é com você. Apesar dos pesares, apesar dos seus erros, dos seus pecados, das suas mentiras, enfim, apesar do que você fez, Deus é com você. Sabe por que ele é com você? Porque ele não veio, Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu não vim para os santinhos, os religiosos, eu vim para os pecadores, para os doentes. E ele veio para você. Você saiba de uma coisa, Deus é contigo. Deus é contigo. Mas você também tem que ser com ele. Porque um casamento, uma união, uma aliança, não é feita com uma pessoa. Tem que haver duas pessoas para haver aliança, não é? Então, você tem que aceitar a aliança com Deus. Ele e você faz um casamento que vai fazer de você uma nova criatura, que vai santificar o nome de Deus aqui na terra. É isso que ele quer. É isso que ele quer de você, de mim, de cada um de nós. Que o nome dele seja santificado em nossas vidas. Que o mundo possa vê-lo através de nós. Então, isso que vai acontecer. Veja só, preste atenção. Jesus disse assim para uma mulher samaritana, uma mulher que, diga-se de passagem, já tinha tido 5 maridos. E o que ela estava vivendo não era marido dela. Jesus disse isso para ela. E Jesus mostrou para ela que ele não era qualquer pessoa, que ele não era um homem qualquer, que ele era o profeta, o Messias. E Jesus pediu água para ela. E ela disse, Senhor, como, sendo tu judeu, pede água a uma mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se davam. Não se davam. Eles eram irmãos, fisicamente eles eram irmãos, mas espiritualmente eles se odiavam. Então,
ela achou um absurdo que Jesus falasse com ela, um homem estranho, um judeu, falasse com uma samaritana. E então Jesus disse: ah, mulher, se você soubesse quem está a falar com você, você lhe pediria e ele te daria água viva. Água viva. E ela estava pensando na água H2O, aquela água lá do poço. Ela disse: mas como? O senhor não tem nada. Como vai tirar a água daqui do poço? Eu tenho, mas você não tem. E ele disse: mulher, preste atenção. Qualquer que beber desta água aí, do poço, vai beber, vai ter sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca terá sede. Nunca terá sede. Por toda a vida. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Olha que bacana. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, nós estamos aqui todo santo dia, levando para as pessoas sedentas essa água viva. Mas um dia eu também bebi desta água. E por isso, esta água que Jesus estava falando, que era o Espírito Santo, fez do meu ser uma fonte de água viva. Como ele tem feito uma fonte de água viva de todos os que têm bebido desta água que Jesus oferece. Então, a água que você bebe aí mata a tua sede naquele momento, mas depois você vai ter sede novamente. Mas a água que Jesus oferece é a palavra, é o Espírito, é a vida dele. É a vida dele, é o nome dele, é a promessa dele. Que uma vez se instalando, uma vez você provando dessa água, essa água se transforma você numa fonte de água viva, uma fonte de luz para os que estão vivendo na escuridão. Essa água, minha amiga, se faz presente aí para você beber. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, que é a bênção de Deus, esta água se fará nele uma fonte. Foi o que aconteceu com Abraão. Quando Deus falou com Abraão, Abraão absorveu a palavra de Deus, absorveu o Espírito de Deus. Aquela palavra tinha vida, força, poder. Abraão simplesmente obedeceu, ainda que ele tivesse que sacrificar sua terra, sua parentela, sua família, tudo, seus pais, enfim, ele largou para trás tudo, virou as costas e foi para onde Deus havia dito para ele ir. E é assim, quando Deus quer nos salvar, primeiro, ele nos separa, ele quer separar a gente do nosso mundinho cheio de dúvidas, de medos, de acusações. Sabe? Ele nos separa daquele ambiente hostil que a gente nasceu, cresceu e desenvolveu. Ele fez isso com Abraão. Teve que separar Abraão. Porque, sabe por quê? Eu creio que ele separou Abraão da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais. Sabe por quê?
Porque se Abraão ficasse lá, ele ficaria entre a voz de Deus e a voz dos seus familiares, é a opinião dos seus familiares. E isso tem que acontecer com você. Por exemplo, apenas a título de exemplo, quantas pessoas neste mundo ficam buscando louvor, honra e glória, e palavra de estímulo, de amor e etc, etc. Quantas pessoas têm sede de serem reconhecidas neste mundo? Então, se você fica na expectativa de alguém reconhecer você, no poço, afundada nessa situação crítica que você se encontra, você vai morrer e ninguém não vai dar a mínima para você. Porque o mundo que nós vivemos é assim. Mas Deus acredita em você. Você sabe por que eu estou falando que Deus acredita em você? Porque só pelo fato de você estar aqui assistindo esta transmissão, é Deus que já guiou você. O Espírito dele quer fazer de você uma fonte, quer fazer morada em você e fazer de você a pessoa abençoada ou bendita, a própria bênção, como ele fez com Abraão. Ele fez com Abraão. Tu serás uma bênção, disse Deus para Abraão. Eu serei o teu escudo. E o teu galardão será grandissimamente enorme. Então, Deus faz questão de buscar os perdidos, os caídos, os doentes, os enfermos, os aflitos, os desesperados, os injustiçados, os desenganados, os que têm mãe, mas não têm pai, têm pai, mas não têm mãe, ou não tem nem mãe, não tem nem pai, foram jogados neste mundo. Deus faz questão de pegar essas pessoas e fazer delas pessoas do bem, benditas, abençoadas, para que o nome dele seja santificado na vida dessas pessoas. E ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer fazer de você a própria bênção. Você acredita nisso? E eu não estou aqui a vender para você uma ideia. Não, eu estou aqui falando daquilo que Deus fez comigo. Então eu posso falar com você isso. Você não imagine o que eu era em questão de fraco, cheio de dúvidas, de medo da morte, medo da minha alma ir para o inferno. Eu tinha um medo, um pavor, só em falar eu temia e tremia. Mas quando eu conheci Jesus, quando ele revelou-se para mim, me deu essa água, a água viva, tudo se transformou. Ele não me deu dinheiro, ele não me deu fama, ele não me deu casa, ele não me deu... Não, ele me deu o seu Espírito, a sua bênção. Ele me deu a sua bênção. E eu posso abençoar você. Eu tenho autoridade divina para abençoar você. E você seja abençoada. Abençoado. Você que está caída, receba agora do Espírito que Deus nos tem dado. E levante-se. Não fique esperando por ninguém. Não conte com ninguém. Não conte nem consigo mesmo, nem na força do seu braço, na sua inteligência, na sua capacidade. Não faça isso, porque você não vai conseguir vencer. Mas se você contar, esperar, aguardar nas promessas de Deus, que são a água viva, as promessas de Deus são a bênção que Abraão
carregou, tomou, pegou e carregou consigo por toda a sua vida, toda a sua vida. A partir daquele momento, ele tinha 75 anos, ele viveu mais 100 anos, ele viveu 175 anos. Olha lá, esses 100 anos da vida dele, ele fez, veja só, já era uma pessoa de idade, mas ele fez infinitamente mais do que com a sua juventude, a sua força, a sua capacidade, enfim, seu dinheiro, enfim. Abraão fez muito mais com os últimos 100 anos de vida, e diz o texto sagrado que ele morreu em ditosa velhice. Ditosa velhice. Deus quer fazer isso com você, amiga e amigo. Ele quer que você seja um ícone neste mundo, um ícone da fé. Ele quer que você venha santificar o nome dele, como Abraão santifica o nome de Deus até hoje, porque quando nós falamos de Abraão, puxa vida, quando pensamos em Abraão, quando eu penso em Abraão, puxa vida, eu vejo ali um exemplo clássico, claro, do poder de Deus. E me animo nos momentos de lutas, dificuldades, problemas que todos nós temos. Eu lembro Abraão, porque no momento da luta, da guerra, dos problemas, Deus apareceu para ele e disse: olha, Abraão, eu sou contigo, não temas. Eu sou o teu escudo. E o teu galardão será grandissimamente grande, digamos assim. Então, Abraão agarrou aquela promessa. E aquilo foi um marco na sua vida. É o Espírito Santo hoje. A bênção que Deus deu a Abraão, que ele passou para o seu filho Isaque, que Isaque, por sua vez, passou para o seu filho Jacó, e assim sucessivamente, essa bênção veio gerar o Filho de Deus, porque Jesus é filho de uma judia. E dele nasceu a grande nação, a nação invisível, que são, ou que é formada dos cristãos, que nasceram da água e do Espírito Santo. Nasceram da palavra e do Espírito Santo. É isso aí. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a bênção de Abraão. Você foi eleito para ser uma testemunha viva do Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. É isso aí, testemunha viva. Deus quer fazer de você uma testemunha dele aqui na terra. Mas testemunha, eu não estive lá quando ele morreu, eu não o vi ressuscitado, não. Mas o Espírito que guiou Jesus, que ressuscitou Jesus, ele ressuscita a gente. E quando ele nos ressuscita, ele confirma dentro da gente que ele é com a gente. Arrebenta. Aí a mulher, coitadinha, samaritana, disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, não tenha que vir aqui. Ela, coitadinha, a cabeça dela estava focada no que era material. Ela não entendeu o espírito da coisa. E a verdade, a bem da verdade é a seguinte, minha amiga, meu amigo, o mundo é assim, não entende as coisas espirituais porque os seus pensamentos estão na matéria, no dinheiro, na fama,
na saúde, na família, em tudo que é visível, tocável, tudo que é material. Mas quando a gente conhece Jesus, a nossa cabeça é guiada pelo Espírito dele, pelo mundo espiritual, o mundo em que não há morte. Porque uma vez você abraçando Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, de toda a sua mente, fazendo dele a sua luz, o pão nosso de cada dia, você vai andar no espírito e em espírito. E andando em espírito, o diabo não toca em você. O diabo não tem como tocar em você. Mas andando na carne, está sujeito a ser tocada por ele. Essa é a realidade. Então, vamos entender isso. Quando a gente coloca a cabeça na pedra, que é Jesus, a pedra principal, então a gente tem a direção divina para tomar a decisão certa na nossa vida, ou as decisões certas da nossa vida. Então esse é o pão nosso de cada dia que eu peço a Deus, que Ele me dê, não apenas a mim, mas a todos os que têm ouvido a sua voz, a sua palavra, venham comer deste pão, porque uma vez você alcançando o pão espiritual, com certeza o pão físico vai vir naturalmente, obrigatoriamente vem. Então, busque, por isso que Jesus disse, olha, trabalhai não pela comida que perece, quer dizer, se esforçai, trabalhai, lutai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para toda a eternidade. E essa comida é o Espírito Santo. Ele quer fazer de você uma fonte de água viva. Mas você tem que aceitar, você tem que se casar, você tem que concordar. Você tem que concordar com ele. Porque não há aliança entre uma pessoa ou de uma pessoa. Com quem? Uma aliança só é feita com duas pessoas, no mínimo duas pessoas. No mínimo. Um casamento é uma pessoa, são duas pessoas. Assim é com Deus. A aliança com ele depende de quem ouve, crê e pratica a sua palavra. Entendeu, amiga e amigo? Eu sei que, enquanto eu estou falando, mesmo que você não tenha entendido muito bem o que falamos, mas o Espírito Santo vai estar aí dentro de você, incomodando, falando, para que você entenda, para que você venha cair a ficha e você finalmente diz, puxa vida, como que eu não observei isso? Pois bem, vai chegar esse momento e que ele chegue agora para você. Não ouça a voz do mundo, ouça a voz de Deus. Por isso que Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para que não ficasse duas vozes, a voz da família e a voz de Deus. Não, Deus não quer competição. Ou você ouve a voz dele ou você não ouve. Ele tem que ser o primeiro. E ele é o pão nosso de cada dia. Ele que nos dá a direção para tomar posse daquilo que ele nos promete na sua santa palavra. Entendeu, minha amiga? Que Deus abençoe você. Agora, meu caro amigo, você que está desesperado, pensando em se matar, você não sabe mais o que fazer,
seja abençoado. Receba agora dessa água viva que vem do céu e venha banhar, lavar a sua mente, seu coração, o seu ser, para que você saiba que Deus é grande, que Deus existe, que Ele, o que Ele era no passado, Ele é no presente e será no futuro. O que Ele fez no passado com Abraão, com Isaac, com Jacó, Ele faz conosco hoje, faz com você aí. Ele levanta você dessa masmorra, Ele tira você desse deserto para levá-lo aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Faça dele o seu pastor e ele não vai te decepcionar. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, se você quer ser a fonte da água da vida, a água viva, a água da vida, você tem que receber o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo, o que é que eu tenho que fazer, bispo? Você tem que se arrepender primeiro. Arrepender dos seus pecados. Isso mesmo. Você se arrepende dos seus pecados. Não é arrependimento dos pecados, não é querer ter um sentimento de remorso, pesar pelo que fez. Não, não adianta. Arrependimento é você deixar os pecados, ter coragem de virar as costas para ele. Você fazia coisa errada, você mentia, adulterava, fornicava, seja lá o que você fazia de errado, você sabe disso muito bem, então você deixa de fazer e começa a fazer o que é certo. Seja verdadeiro, honesto, íntegro, e comece a andar de acordo com a palavra de Deus. E Deus vai iluminar a sua mente para você chegar à fonte da água da vida. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.